Oi, gente, bem-vindos. Estamos aqui para conversar, né, sobre temas relacionados à vida, vazio existencial, vícios, e como que a gente pode fazer para lidar com isso, né, Moima? Sim, A gente tem conversado, tem visto, né, na vida, na clínica, um pouco esses temas. E aí a gente está aqui para bater esse papo e para compartilhar com vocês. sim. Um tema que, na verdade, a contemporaneidade tem trazido a todo instante, né? A demanda. E a gente traz algumas reflexões a respeito disso. E, na verdade, é um bate-papo informal, mas trazendo algumas reflexões bem importantes do momento existencial. E a gente vai começando se perguntando mesmo, né? Quem manda na vida da pessoa é a doença, né? É uma fala do nosso mestre Jung. Márcia vai falar um pouco sobre isso e a gente vai aqui completando, né? E refletindo sobre todas essas questões que a gente vem conversando. Uhum. Esse diálogo entre a saúde e a doença mental vem, né, desde que a humanidade existe. Há poucos anos a ciência tomou para si essa responsabilidade, né, com Freud, que começou a estudar, né, as pessoas em hospitais psiquiátricos, e Jung desenvolveu, e o que Jung coloca especialmente, né, na psicopatologia para ele é a importância de que aquele indivíduo ele tenha a sua liberdade. Porque essencialmente na doença a pessoa perde o livre-arbítrio. Vamos supor, uma pessoa ansiosa. A pessoa não consegue fazer aquilo que ela se propõe a fazer, porque ela tem que sempre estar ocupada com aqueles sintomas que tiram ela da interação do externo e coloca sempre no contato muito extremo com o seu lado interior, normalmente conturbado. Uma pessoa com depressão, ela não tem uma autonomia sobre o seu humor. Ela está sempre com aquele humor ali daquela forma. Assim como uma pessoa na crise psicótica, as vozes, a voz que manda, a voz que fica ali. Então, para Jung, a saúde, ela está em você conseguir dialogando com aquela pessoa para que aquela pessoa tome conta da sua liberdade. E agora, no que a gente está discutindo agora, né, o foco na vida com sentido, o sentido de vida e também, né, relacionado à questão do vício, também desse aspecto. Como que a gente pode estar contribuindo com a sociedade, com os nossos pacientes, mas aqui no sentido, né, levantando coisas mais gerais, para que aquela pessoa ela consiga, né, ter essa liberdade, né, ela consiga resgatar esse comando da sua própria vida. Sim, essa fala que Márcia traz é bem importante quando a gente pensa em focar nas possibilidades de solução. Quando a gente pensa em focar nas possibilidades de solução, a gente imagina que essa pessoa esteja apta a possibilitar isso, né? E o que a gente talvez tenha que pensar um pouco é que essa pessoa precise de ajuda, né? A princípio, uma ajuda profissional específica. Uma ajuda que eu penso também que é bastante fundamental, que seria a ajuda dos que estão acerca dessa pessoa, né? Ou seja, a família, até mesmo uma boa rede de apoio, para que a pessoa consiga, né, interagir dentro desse contexto de focar na sua solução. Porque isso é uma coisa comum quando a gente percebe na clínica, que o paciente chega com alguns transtornos, seja de dependência química ou de transtorno, na verdade, de agressividade, enfim, ele tem domínio sobre esse movimento. E, na verdade, ele precisa que alguém direcione, muitas vezes, ele para um contexto que ele traga essa consciência, que ele traga esse domínio, para que de fato a coisa comece a acontecer. Né? Então, assim, eu penso que é muito fácil a gente dizer o paciente tem condições de focar na possibilidade da solução, mas às vezes ele precisa estar cercado de uma orientação, de
de ajuda, de suporte, e isso às vezes é preciso que haja um contexto complementar, né? Então eu acho que na verdade não é só o paciente focar na solução em si, é se cercar de todo um aparato que possibilite ele a essa questão. A gente parte agora para um outro contexto, que é quando a pessoa se sente no medo em diversos aspectos, né? Percebendo que a segurança dele, né, está no externo. Essa é outra questão que a gente uma polarização, né? Então Márcia vai comentar e eu penso que o medo ele paralisa. Com certeza. O medo ele tem essa função de nos alertar, né, para que a gente olhe para a realidade, para que a gente consiga, né, sem ter uma segurança, né, uma segurança ligada realmente à sobrevivência, mas quando ele é patológico, quando ele está associado a uma questão de trauma, quando a gente fica ali no passado, ele nos impossibilita de seguir. Né? Então, se a gente olha muito para as circunstâncias, se a gente olha muito para o externo, se a gente olha muito para o mundo, né? Principalmente quando a pessoa fica muito voltada, está assistindo televisão, vendo notícias, o mundo como está, a pessoa se perde daquilo, né? E deixa de acessar o que você falou, né? Que são as possibilidades. Sim. A pessoa ela fica muito procurando os problemas. Né? Tem uma frase que se coloca que eu acho bem interessante, que hoje em dia eu já vi circular muito, que é o pessimista vê um problema para cada solução. Porque se a cada possibilidade que você tem na vida, você quer se cercar de tudo que pode dar errado, mesmo que você tenha intenção, não, eu quero saber tudo que pode dar errado para eu prevenir, mas você foca, né? A nossa atenção ela foca, e a nossa atenção ela precisa ser pendular. A gente precisa olhar para a segurança, olhar para a objetividade, mas também ter o movimento. Se movimentar, é o que a gente estava falando, mas mesmo que o movimento seja pequeno. Né? Você não precisa querer salvar o mundo, você pode até querer, né? Você não precisa só se movimentar quando você sentir que tem os recursos para... Então, assim, é bem interessante quando você pensa na possibilidade, né? Nós falamos da solução, do focar na solução, uma das forças, né? Que se canaliza para que a gente possa sair do contexto dessa paralisação do medo, é exatamente focar nesse pendular, né? De poder olhar para diversos lugares. E aí, como é que a gente consegue, né, com uma pessoa que está trazendo essa dificuldade, né, consegue fazer esse movimento? Porque é sempre um movimento, né? Um movimento que, a princípio, vem de dentro, né, que é o medo que paralisa, e esse movimento que está no externo. E aí a gente vai para a pergunta seguinte, né? Que seria, qual é a função da terapia? O que, né? que o psicólogo pode fazer? E qual a função da terapia para a pessoa nesse momento? Eu acho que o aspecto principal, para mim, da terapia e do profissional, do psicólogo, é exatamente elucidar a consciência desse sujeito. Porque só através da elucidação da consciência é que eu vou me habilitar de todas essas tarefas, né, que eu tenho enquanto pessoa de assumir. E aí eu penso que aí assim acende uma luz, né, para essa pessoa. E eu posso até relatar um pouco assim, até da minha pessoa. Quando eu era antes de uma terapia e depois da terapia. Então, assim, é uma luz que se acende, né? Então, eu penso que o papel fundamental é isso. E você fala uma coisa que eu acho bem interessante, você fala isso há muito tempo, a gente conversa sobre isso, você fala sobre isso. A terapia, uma vez feita e bem feita,
ela jamais vai perder a sua função terapêutica. Então se o sujeito se propõe a perder um pouco esse medo e vai para o processo terapêutico, ele provavelmente vai se encorajar, ele vai se fortalecer, ainda que seja por um período, né? E você diz sempre que nós seguimos com essa força, né? Que é exatamente essa luz que acendeu. E que aí essa força vem de dois aspectos, né? O primeiro, que é quando a gente vence uma limitação nossa, um vício, uma má inclinação, um medo, aquela força tem com a gente, né? A gente tem aquilo como recurso. Eu já consegui tanta coisa, eu já consegui, então esse desafio eu também vou conseguir enfrentar. Esse é um primeiro ponto, né? E o outro ponto é que fica ali a sementinha. Mesmo que a pessoa saia do processo terapêutico por motivos, né, que seja, às vezes realmente chega ao final daquele aspecto e a pessoa tem alta, ou por algum motivo a pessoa, né, precisa interromper, mas fica ali, né, desenvolvendo, fica essa intenção. Né? Então a gente começa a iluminar e começa a ver muitas vezes os pontos que estão sujos, né, que estão bagunçados, e fica ali na nossa consciência alerta. Né? Então esse processo de busca de um profissional qualificado que possa, né, nos auxiliar nesse processo, iluminar esse processo, que o processo é nosso, né? Cada um de nós tem o seu processo único, tem o seu propósito, muitas vezes a gente não sabe qual é, e muitas vezes aquilo que a gente está falando, a pessoa fica paralisado. Eu não sei qual é o meu propósito, mas o propósito ele vai seguindo a partir do momento que a gente caminha. E a vida tem tantas coisas que nos provocam, né, que nos fazem caminhar. Só que muitas vezes quando a gente se torna adulto, a gente fica muito parado para só se mover quando for uma grande coisa. É só a gente lembrar da criança, né? A criança a gente chama de desenvolvimento infantil, que algumas coisas no ambiente eliciam o comportamento da criança. O que é isso? Provoca o comportamento da criança, ela fica inclinada a fazer aquilo quase que obrigatoriamente. Você coloca uma escada na frente da criança, a criança vai subir a escada. Coloca um banco na frente da criança, a criança vai empurrar aquele banco. Né? Então é isso, é a gente se abrir para a individuação. Né? Que é, o que está acontecendo que está me movendo? Eu gostaria de trabalhar com tal coisa. Tem a possibilidade? Não. Mas o que tem a possibilidade? Sempre vai ter. Né? A oportunidade da gente trabalhar, da gente servir a sociedade, servir a família, servir até a nós mesmos, né? No autocuidado. Isso vai gerando um movimento, sim, né, que as soluções aparecem. E aí você tocando no ponto da criança, né, que é quase que impossível a gente não começar por aí, né? Aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha um pouco para meu lado, e aí a gente volta para a questão da constelação familiar, né? Aonde a gente sabe que todas essas questões, muitas vezes, a origem dela está no nosso sistema. Então, por que não também, né, criar essa possibilidade de solução como um núcleo, né, familiar, olhando para esse núcleo e vendo a partir dele aonde eu estou repetindo alguns padrões comportamentais que às vezes não são tão visíveis como a gente gostaria que fosse. E aí vem a história, às vezes, a do meu pai, ou do meu avô, do meu bisavô, ou a do meu tio, ou da minha tia, e que eu estou repetindo. E aí, como a gente no início começou a falar, né, da questão patológica, às vezes o próprio sistema traz uma patologia comportamental e a gente não está atento a observar que tipo de comportamento eu estou repetindo e que eu, de alguma forma, aí voltamos novamente à questão da solução, e da possibilidade da gente focar nesse sistema, ou seja, nessa família, para que eu possa, a partir dela, ganhar esse fortalecimento. A gente imagina que ganhar o fortalecimento é excluir, execrar toda a família, ou todos os membros, ou todas as pessoas. É exatamente o contrário.
é a gente incluir, olhar para eles, olhar para esse lugar e tomar a força, né, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, para que a gente fortaleça. Essa é uma possibilidade de olhar, né, para esse lugar, buscando uma solução, né? E até agradecendo também a nossa origem tá ali. Tudo que a gente tem a partir dali, a partir da criança, foi aprendido ali, naquele ambiente, né? Além do genético que trago, né, eu trago também a questão do aprendizado. Então, eu acho que é importante a gente também olhar para esse lugar, que é um lugar de total fortalecimento, né? Olhar com amor, com carinho, com compaixão, porque a compaixão, quando a gente olha, o meu pai e a minha mãe só pôde fazer aquilo, e eu agora posso fazer de forma diferente, porque eles já fizeram por nós. Então eu acho que é importante e é um lugar de possibilidades de solução. Com certeza. Então, assim, né, a gente, para fechar, né, essa contribuição e essa reflexão, é no sentido de, acho que seria um resumo do que a gente falou hoje, seria assim: olhe para frente, procure ajuda, procure solução, procure seus recursos. Esses recursos, eles existem. Eles existem em você, existem na sua família. Olhar para o problema como uma oportunidade de mudança, né? Ou seja, assim, o que eu preciso cuidar? É o que mais está doendo, o que mais está chamando a atenção, né? Olhar de uma outra forma, buscando a solução, né? Porque aí a solução chega e vai vir outro problema, vai vir outra coisa, que o desenvolvimento vai acontecendo, né? De uma forma, então a gente resolve uma coisa no nível, vai aparecendo em outro, mas a gente vai se fortalecendo, vai sendo feliz, vai trazendo alegria, vai trazendo outros elementos para a jornada. E assim, para a gente fechar de fato, né, no nosso bate-papo e a nossa reflexão, Márcia, eu vou trazer um conhecimento dos antigos egípcios, que você tocou no ponto da criança, e que os faraós, eles eram enterrados nessa posição. E eu pesquisando sobre isso, essa posição era exatamente a gente acolher a nossa criança. A nossa mão está abaixo do timo, né, que é uma parte do nosso corpo, né, uma glândula que ela ativa muita coisa do nosso corpo, o poder pessoal. E assim, e a criança poder acolher essa criança, né, guardando, dizendo que ela existe, que ela pode ser feliz, que ela veio desse lugar. E honrando também, a criança honrando os seus ancestrais. Sim. Então eu acho que o fechamento seria a gente pensar nessa criança de forma amorosa, para que a gente possa estar dando oportunidade de estar na vida com alegria, com segurança, com bem-estar, com força, com a força dos nossos ancestrais. Então, assim, gratidão, né, por essa reflexão. E é isso. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.